Então, nós vamos dar seguimento à nossa série de exposições. Então, agora nós convidamos, né, o André Colia, para fazer a sua exposição. O André, ele está vinculado ao projeto Geoparque Corumbataí, ele vai falar sobre o desenvolvimento de um parque geológico para a valorização do geopatrimônio do projeto Geoparque Corumbataí. Né? O André é geólogo e mestre em geociências pela Universidade Estadual Paulista. Ele é técnico em gestão, trabalha em geoconservação desde 2014 e compõe a equipe, né, do projeto Geoparque Corumbataí. Então, rapidamente, né, já passo a bola aí para o André, e o André vai compartilhar o seu trabalho. Bom dia, Gilson. Bom dia, pessoal. Queria primeiramente agradecer à SBG pela organização do evento, por chamar a gente para participar, parabenizar todo mundo que apresentou. Eu acho que todo mundo ficou até emocionado com o poema da professora Kátia, né? Então, estão sendo bem legais as apresentações, eu espero poder colaborar, trazendo um pouco da experiência que a gente tem desenvolvendo um geossítio específico do nosso território, que é o geossítio dos mesossaurídeos da Formação Irati. Esse projeto específico do geossítio dos mesossaurídeos, ele é uma parte do nosso projeto maior de geoparque, e ele é fruto de uma parceria específica entre a Prefeitura de Rio Claro, a empresa mineradora Partecal e a Unesp. Então, para começar, contextualizando o nosso projeto de geoparque, ele tem uma característica de ser um projeto um pouco mais recente nessa história dos geoparques no Brasil. Então, eu trouxe aqui esse mapa produzido pela CPRM, que coloca o nosso projeto aqui, o número 37, aqui no estado de São Paulo, que foi quando, na ocasião do Simpósio de Patrimônio Geológico de Ponta Grossa, em 2017, quando a gente teve a oportunidade de apresentar esse projeto para os nossos colegas, né, o professor Gilson, todos os nossos outros parceiros, o Carlos Schobenhaus da CPRM, e aí ele incluiu o nosso projeto aqui nessa lista dos projetos brasileiros. Então, aqui eu coloquei também o logo das 3 entidades que, vamos dizer assim, começaram essa ideia do geoparque, que é o consórcio PCJ, que é um órgão de gestão das bacias hidrográficas aqui da nossa região, a Unicamp, né, principalmente a professora Luciana e a equipe dela, e a gente aqui da Unesp de Rio Claro. Bom, aqui eu trago um mapinha ilustrado do nosso território. São 1.700 quilômetros quadrados e 8 municípios. O território do geoparque é o território da bacia hidrográfica, então o nosso limite é um limite natural, não é um limite político, e ele é um território muito privilegiado pelo fato da gente estar numa região de transição, então a gente tem uma diversidade muito grande associada a essa transição. É uma transição do relevo, da depressão periférica, na parte mais sul da bacia, e a parte mais norte partindo para o Planalto Ocidental. E por essa característica, a gente tem uma diversidade de rochas e de unidades estratigráficas muito grande. Então, a gente pega desde as rochas do Permo Carbonífero, né, formadas algumas pelas ações de geleiras, né, passando aí por outros paleoambientes, ambientes marinhos, ambientes lacustres, até as rochas um pouco mais recentes, chegando nos ambientes continentais, né, as formações desérticas do paleodeserto Botucatu, e, por fim, as rochas associadas à quebra do Gondwana, da formação Serra Geral. Então, a gente tem aqui nesse pequeno território que, em um dia de campo, a gente consegue basicamente conhecer praticamente toda a estratigrafia da bacia do Paraná que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então, esse é um dos grandes destaques, né, a geodiversidade que a gente tem aqui no território. Mas a gente sabe também que o geoparque ele não pode ter só a geodiversidade, ele também tem que ter o seu patrimônio, né, de relevância internacional, para ser considerado um geoparque de fato. Então, por isso que um dos nossos principais geossítios é esse que eu vou apresentar, que é o geossítio da Formação Irati, que ele está localizado aqui nesse mapa, aqui na região de Assistência, no município de Rio Claro. Esse mapa ilustrado ele foi feito pela professora Maricelma, na tese de pós-doutorado dela, em 1995,
Na época, o projeto Geoparque em si não existia, mas por conta dessa geodiversidade e da diversidade natural como um todo, essa bacia sempre foi muito procurada por tanto questões educativas quanto as questões turísticas. Então, naquela época, a professora Marisa Selma já identificava esse potencial que hoje a gente está tentando potencializar com o projeto do Geoparque. Bom, então, porque esse geossítio que a gente propõe, ele tem essa relevância internacional. Então, eu trouxe duas motivações aqui, que eu acredito que sejam as principais. A primeira delas é bem antiga, né? Em 1986, o paleontólogo Cope usou amostras desses répteis mesossaurídeos, da família dos mesossaurídeos, que foram extraídos aqui de Rio Claro, do Distrito de Assistência, e com base nesses exemplares, ele propôs uma nova espécie, que é o Stereosternum tumidum. E um pouco depois, em 1958, Barbosa e Gomes, eles participaram de uma campanha de exploração muito forte aqui na Bacia do Corumbataí, relacionado à história do petróleo, que tem dos óleos bituminosos, que tem na formação Irati. Então, eles fizeram uma campanha de investigação muito importante aqui, e nesse ano eles publicaram um trabalho onde eles definiam o membro assistência da formação Irati. Então, a formação Irati até então era considerada formação, e aí o Barbosa e Gomes dividiram o membro assistência e o membro taquaral. Então, a gente tem aqui na nossa região tanto o local de onde foi retirado esses fósseis que deram origem à descrição da espécie do Stereosternum tumidum, quanto a seção tipo do membro assistência da formação Irati. Então, para situar um pouco no tempo, né, a gente começa com, talvez a questão mais relevante aqui para a nossa região, foi a definição dessa espécie nova, né, e aí, em 1915, um pouco depois, esse achado fóssil aqui em Assistência e correlacionado com outros fósseis no continente africano, levou o cientista Alfred Wegener a propor a teoria da deriva continental, que posteriormente, né, se transformou na teoria da tectônica de placas, que foi uma das maiores mudanças de paradigma recentes da história da geologia. Então, daí aumentando a relevância internacional. Em 58, foi definido o membro assistência, e aí, bem um tempão depois, em 2003, foi quando foi proposta a primeira, vamos dizer assim, a primeira tentativa de inventário desse patrimônio de assistência, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, ela teve alguns percalços, e então se passou mais um tempo, mais quase 10 anos, em 2014, que começou realmente a tomar forma o projeto do Parque Geológico como a gente tem ele hoje. E aí, em 2024, que eu coloquei que a previsão de final de lavra, que seria mais ou menos quando o projeto vai começar a se consolidar, porque, como eu vou explicar mais para frente, esse afloramento ele não é uma exposição natural, ele é uma exposição artificial gerada pela exploração de calcário na região. Então, para a gente ter essa exposição que a gente vê aqui de fundo, a gente precisa ter a mineração, e depois que a mineração acabar, a gente vai ter a preservação dessa seção tipo. Aqui trazendo uma imagem aérea da área. A área proposta para o geossítio é basicamente esse polígono aqui. E essa parte que está com a mata, ela já foi uma exploração no passado, então é uma vegetação secundária. E essa parte mais a oeste é a parte que está sendo explorada agora. E aqui é onde as fotos que eu trouxe são do paredão que ficam aqui nessa face nordeste. Então, eu trouxe aqui as ações que a gente está desenvolvendo nesse projeto, mais ou menos estruturada da forma cronológica de uma estratégia de conservação. Então, essas imagens aqui são atividades que a gente fez para caracterizar o geossítio. Então, a imagem aérea é uma delas, né? Aqui nessa parte, o mapa geológico, que foi feito em 2015,
quando na época a gente tinha um projeto de estágio na Prefeitura de Rio Claro, que estava super apoiando essa ideia, e eles contrataram a gente como estagiário para caracterizar essa área, e foi quando a gente fez esse mapa geológico. Posteriormente, a gente pediu para a Partecal, que é a empresa que faz a extração do calcário, para a gente fazer uma sondagem com recuperação de testemunho, tanto para a gente conhecer mais a geologia de superfície, quanto a gente ter o registro desse testemunho para ser futuramente exposto no parque. Então, a gente, com a perfuração, a gente chegou nessa coluna aqui, onde o membro assistência seria essa parte cinza para cima, e o membro inferior taquaral seria essa parte marrom para baixo. E aí, correlacionando nessa coluna que a gente chegou por meio da sondagem, correlacionando aqui com a realidade, aqui já é uma foto do talude aberto, então aqui, essa parte branca na foto, que a gente correlaciona com esse banco calcário, que são essas camadas mais espessas de calcário aqui na base, que também a gente correlaciona aqui com a seção tipo conforme proposta lá em 1958. E aqui também correlacionando com outra seção clássica da formação Irati. Então, aqui para mostrar que realmente, apesar dessas seções não terem sido descritas exatamente nesse ponto, onde é a proposta do geossítio, a estratigrafia que a gente tem aqui na área corresponde à seção tipo. Aqui, continuando na caracterização, no trabalho da professora Maricel Mazzani, ela fez um estudo do histórico de uso e ocupação da região. Então, aqui em marrom, a gente tem as antigas cavas, aqui para o ano de 1962. Então, provavelmente, em alguma dessas cavas foi feita aquela seção tipo do membro assistência. E aí, como essas cavas foram evoluindo, aqui em 1972, 76, e aqui em 94, uma das situações mais recentes, com as cavas bem avançadas, e isso não só ajuda a gente a resgatar esse histórico, né, que o patrimônio da formação Irati está muito associado com a exploração econômica, e até por uma questão de planejamento, a gente saber onde estão esses botaforas ajuda a gente, a prefeitura, principalmente, a trabalhar na ocupação futura dessa área. E aqui embaixo eu trago uma caracterização que a gente fez também em 2015, relacionando os principais valores da geodiversidade que a gente consegue associar aos aspectos da formação Irati. Então, aqui a gente pegou aqueles valores propostos pelo Gray, em 2004, e foi identificando que elementos da geodiversidade da formação Irati trazem esses valores, né? Então, o folhelho betuminoso, que tem a ver com a exploração do petróleo, calcário agrícola, que é o principal produto econômico hoje, a marmorina, que são fragmentos dessa unidade usados na construção civil, né, uso e ocupação do solo, tanto de suporte para a urbanização, quanto também pela agricultura, um solo muito rico, os artefatos históricos, que são do sílex, também encontrado na formação Irati, né, o curso de geologia da Unesp de Rio Claro, que não está em Rio Claro por acaso, né, o valor estético aqui dos cristais de pirita, das bonecas de sílex, enfim, todos os valores que a gente identifica na geodiversidade da formação Irati, ajudando, assim, a justificar, né, a importância desse geossítio. Então, aqui, passando para as primeiras iniciativas de inventário e quantificação, essa que está em amarelo é aquela primeira de 2003, quando o professor Perinotto, aqui da Unesp, e o professor Bertini, nosso professor paleontólogo, eles enviaram essa proposta para o CIGEP, e só que durante vamos dizer assim, o andamento dessa proposta, a empresa mineradora, que era a dona do local que estava sendo proposto como geossítio, foi obrigada a fazer a recomposição topográfica e a recuperação da vegetação da área. Então, a exposição foi perdida no meio do processo, e aí essa primeira proposta de inventário, ela não foi para frente. Já em 2013, né, os pesquisadores aqui, na revista do IG, publicaram um inventário da região com diversos geossítios, incluindo agora um afloramento também em pedreira da formação Irati, que não é exatamente o lugar do parque hoje, mas é uma área vizinha.
E aí, aqui no artigo do inventário estadual do Geopatrimônio Paulista, o geossítio proposto naquele trabalho anterior do IG foi incluído, então ele está aqui no mapa digital que a gente pode conferir, que o pessoal do GeoHereditas preparou, e a proposta que eles fizeram fica desse lado, e a proposta do geossítio que vai ser o parque realmente fica aqui, então são áreas literalmente vizinhas. E aí, no inventário local, que a gente fez agora já com enfoque no Geoparque, a gente fez uma previsão do futuro parque, né? Então, aqui não é mais um inventário dessa área vizinha, é um inventário realmente da área atual, fazendo uma projeção de como que vai ser esse parque quando o projeto for finalmente concluído. E aqui seria, na parte de classificação jurídica, classificação legal e conservação do geossítio, é talvez uma das partes mais, vamos dizer assim, curiosas desse projeto. Porque hoje em dia a gente tem um tipo de propriedade e gestão da área e um tipo de uso, e a ideia é a gente transformar essa propriedade, essa gestão e o uso. Então, a área hoje é da empresa e ela vai pertencer ao município. E hoje o uso é econômico, e o uso vai se tornar a conservação. E como que a gente fez para conciliar isso? Bom, o licenciamento da atividade econômica, ela precisou de um PRAD, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, o PRAD dessa área de mineração foi justamente o projeto do Parque Geológico, fazendo, então, a transição do uso econômico para a conservação. E, da mesma forma, a empresa que é parceira nossa, também está comprometida a fazer uma cessão de uso para o município, que se comprometeu, por sua vez, a fazer a gestão. E um aspecto positivo disso tudo é que a gente também tem um acompanhamento aqui do Ministério Público. Então, a gente tem um geólogo e tem um advogado que acompanham esse processo, participam de reuniões com a gente, participam de campos com a gente, e essa, vamos dizer assim, essa assessoria do Ministério Público faz com que tudo esteja muito bem enquadrado na legislação. Então, a gente garante que esse acompanhamento vai fazer com que a gente siga o procedimento de acordo com a legislação. E é importante lembrar que esse tipo de recuperação, em que a gente, em vez de fazer a recomposição topográfica e vegetal da área, a gente transformar num parque, apesar de já ter alguns exemplos que foram feitos no Brasil, ainda é uma coisa muito inovadora. Então, agora eu trouxe algumas ações mais voltadas para a questão da valorização do patrimônio. E o primeiro que eu trouxe é o projeto arquitetônico do parque. Então, a gente fez uma parceria com o escritório de arquitetura e deu origem, né, a um TCC com esse projeto que vocês estão vendo aqui do lado direito. Esse projeto, ele partiu de alguns exemplos. Então, aqui em cima é o Parque do Varvito, que fica em Itu, onde aqui tem o paredão rochoso das rochas do Grupo Itararé, que é uma grande inspiração para o nosso projeto de parque. E aqui embaixo é um projeto de recuperação de mineração no Reino Unido, que também serviu de inspiração, né, pelo Gabriel, o arquiteto que fez essas ilustrações. Então, aqui em cima seria o estúdio de massas, né, do projeto. Aqui a parte de vegetação, aquela vegetação secundária que vai permanecer aí. A entrada do parque, que vai ser aqui por esse canto, vai ter um estacionamento. Aqui o prédio, né, onde vão ficar as salas de aula, os sanitários. Aqui a rampa, que é onde as pessoas vão poder acessar a rocha, né, seria essa parte que está ilustrada aqui embaixo. E depois mais algumas partes para lazer, para contemplação, que a gente detalha aqui nesse próximo slide, onde seria uma visão de como que ficaria. Então, aqui a área construída, aqui aquela rampa para acesso à rocha, e a parte de vegetação. E aí essa parte de vegetação, apesar de não ser uma mata nativa, ser uma mata secundária, também é alvo de estudos, né? Então, a gente tem um aluno da ecologia que está programando algumas trilhas que vão ser feitas quando o parque estiver pronto,
Então, ele identificou espécies importantes nessa mata e fez a trilha passando por essas espécies importantes com alguns mirantes. E também aqui um trabalho do pessoal da Botânica da Unesp, que fez o levantamento florístico da área do parque. Aqui a questão do uso educativo. Então, essa foto é de um evento que teve no ano passado, se não me engano, que foi o primeiro encontro dos ingressantes de Geologia do Estado de São Paulo. Então, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem 3 cursos de Geologia em universidades estaduais, e todos eles se reuniram em Rio Claro um dia para visitar justamente esse importante geossítio. No caso, aqui eles estão naquela mineração vizinha que eu comentei, mas as características são as mesmas, e essas visitas são muito importantes para a gente ganhar a experiência de como fazer essas visitas guiadas, como fazer a interpretação desse patrimônio e dessa geodiversidade. Então, esse evento foi legal porque reuniu um grupo muito grande de pessoas e super interessadas. E não é só com universidades que a gente faz essa visita. Então, aqui é um grupo de crianças também visitando a área. Se eu não me engano, essas visitas acontecem já desde a época que a professora Maricema estava fazendo a tese de pós-doutorado dela, ela já fazia essas visitas, então, assim, alimentando esse potencial didático que o local tem. E aí, para acompanhar essa questão, né, da geoeducação e da geocomunicação, a gente já tem também alguns materiais interpretativos. Então, aqui nas diferentes linguagens, né, esse primeiro aqui seria um folder voltado para o público em geral, que é com uma linguagem um pouco mais simples, né, algumas palavras-chave para instigar a curiosidade. Aqui no meio é um guia interpretativo, então um roteiro de campo que foi feito num congresso de geoeducação. E aí, um dos pontos de parada desse roteiro foi justamente essa pedreira, onde a gente passou com as pessoas, e aí dando todas as informações para as pessoas conseguirem interpretar aquela geodiversidade. E aqui do lado direito é um pôster, né, mostrando a importância do afloramento de Rio Claro para a proposição da teoria da deriva continental. Aqui já partindo para a parte de divulgação, então, ao longo do projeto, né, a mídia acaba se interessando pelo projeto, então eles fazem reportagens, fazem artigos, e sempre expondo o parque como um projeto. Então, a gente ainda não tem a visitação, né, turística dessa pedreira, a gente faz só a visitação educativa com as crianças e com os jovens das universidades, mas a gente percebe que, né, na mídia e na comunidade em si, existe uma grande expectativa para esse projeto. Então, a gente sempre vê ele sendo comentado e divulgado, né, nos canais de mídia. E, por fim, na parte de monitoramento, né, então, como eu falei, essa pedreira, ela está em exploração, formando esse talude aqui que é a estratigrafia que a gente tanto preza, né. Então, como a atividade está em mineração, é uma atividade dinâmica. Por isso, a gente tem que estar sempre indo na área, acompanhando, vendo as estruturas que aparecem, os fósseis que aparecem, e, eventualmente, coletando algum material para depois ser exposto no futuro parque, né, no museu que vai ter nesse parque. Então, a gente faz esse acompanhamento. A Lavra, eu esqueci de falar, né, mas a Lavra começou em 2019, e aí, desde que ela começou, a gente faz essas visitas na área. Né, essa foto aqui, por exemplo, tá a professora Rose aqui, a nossa professora paleontóloga, e o aluno dela aqui com uma fita métrica, fazendo uma medida de precisão aqui das camadas do talude. Né, a gente faz a coleta dos fósseis, aqui algumas costelas e vértebras, aqui nesse canto já são fósseis de crustáceos, carapaças de crustáceos, também da formação Irati, e aqui, agora nessa época de pandemia, como a gente está parado com os campos, a gente está fazendo esse monitoramento por meio das imagens de drone que a empresa Partecal envia para a gente. Então, umas vezes por mês eles fazem esse levantamento com drones, e aí a gente consegue acompanhar o andamento da cava até que a gente se sinta seguro para fazer novos campos de monitoramento. Então, esse é o estágio do projeto até agora, né? Agora, como os próximos passos, eu imagino que a gente vai continuar buscando a produção de material interpretativo para as visitas que já acontecem e para as visitas turísticas que vão acontecer. E o nosso grande desafio agora
é partir para o projeto executivo da obra do parque. Então, a gente já tem o projeto arquitetônico, o pessoal, os engenheiros da Unesp já fizeram um orçamento do valor aproximado dessa construção, mas a gente ainda precisa do projeto executivo com todos os cálculos para poder pleitear essa construção que vai poder começar a ser feita a partir do final da LAVRE. Então, por isso que eu coloquei aquela data lá de 2024, que é quando a gente espera que a atividade de mineração acabe. Aí a empresa vai fazer a recomposição topográfica segundo o projeto do parque, e aí sim a gente vai entrar com a parte das edificações propriamente dito. Então, era esse o estudo de caso que eu queria trazer para vocês, do nosso principal geossítio, do Geoparque, e eu deixo aqui a minha informação por meu e-mail, caso alguém queira enviar perguntas mais para frente, e os nossos endereços na internet, para vocês poderem acompanhar. E aí, André, tudo tranquilo? Ô, professor, bom dia, tudo bem? Tranquilo? Não precisa de professor, é Marcos mesmo. Estamos aqui também nos bastidores, em outra atividade, voltando aqui à nossa realidade do webinar. Cadê nosso amigo Gilson, que muito bem está, né, levando à frente aí esse mais um dia. Obrigado, Gilson, estamos juntos aí sempre. Rodolfo já está chegando, é o próximo a apresentar. André, a gente tem sim, daqui a pouco a gente vai te chamar, mas a gente já tem algumas perguntas aqui guardadas em cima do que você muito bem apresentou aí e que é sonho de consumo de qualquer interessado em geologia em visitar esse afloramento, quanto mais ele é organizado e com a geoconservação feita de forma adequada, né? Parabéns pela apresentação, tá? Muito obrigado, professor. E Gilson, posso dar sequência? Eu que agradeço. Então, só formalmente, passando a bola aqui para o Marcos vai conduzir as próximas apresentações, só queria chamar a atenção para algo que ficou presente na apresentação aqui do André, é o papel dos ministérios públicos. Eu acho sensacional que a gente comece a fortalecer. Eu sei que tem vários locais onde isso já é bastante bem estabelecido, mas, eventualmente, em outros locais a gente precisa bater na porta desses parceiros que têm sido vitais em várias das nossas ações Brasil afora.